Existe uma pergunta que pode parecer estranha, mas responda apenas para você. Quando foi a última vez que você acordou e a primeira coisa que veio à sua mente foi algo bom? Não uma obrigação, não uma preocupação, não uma conta, não um problema. Algo realmente bom. Se você demorou para lembrar, você faz parte da maioria. Porque existe um mecanismo dentro da mente humana que quase ninguém percebe. Ele trabalha todos os dias, sem pedir sua autorização, sem fazer barulho, e o objetivo dele não é fazer você feliz, é manter você vivo. Por isso, ele procura ameaças, procura riscos, procura defeitos, procura tudo aquilo que pode dar errado. Há milhares de anos, isso salvava vidas. Hoje, muitas vezes, isso apenas rouba a paz. Talvez você não tenha uma vida ruim, talvez você apenas esteja olhando para ela através de uma lente que destaca somente o que falta. E é justamente sobre essa lente que vamos conversar hoje. Porque entender isso pode mudar completamente a forma como você começa cada manhã. Imagine entrar em uma sala onde existem 100 objetos. 99 são comuns. Apenas um está quebrado. Para onde seus olhos vão? Quase sempre para o objeto quebrado. Isso acontece porque nossa atenção foi treinada para identificar problemas antes de perceber beleza. É um instinto. Mas quando esse instinto domina a vida inteira, você passa a acreditar que tudo está pior do que realmente está. Você começa a notar apenas os erros das pessoas, as dificuldades do trabalho, as notícias ruins, as falhas da própria vida. Enquanto isso, as pequenas bênçãos deixam de ser percebidas, não porque desapareceram, mas porque sua atenção deixou de procurá-las. Existe um silêncio perigoso. É aquele momento em que o corpo para, mas a mente continua correndo. Ela revive conversas, cria discussões que nunca aconteceram, imagina fracassos, ensina você a sofrer por situações que ainda nem existem. Quantas vezes você perdeu horas preocupado com algo que nunca aconteceu? Esse é um dos maiores desperdícios de energia emocional. Não porque pensar seja errado, mas porque existe uma enorme diferença entre pensar para resolver e pensar apenas para alimentar o medo. Muito antes de existirem livros sobre comportamento humano, a Bíblia já ensinava algo impressionante. Em Romanos 12, 2, lemos: "Transformem-se pela renovação da vossa mente." Repare que o texto não começa falando sobre mudar o mundo, começa falando sobre mudar a mente, porque toda transformação exterior nasce primeiro dentro de nós. Se a mente permanece presa ao medo, até as boas oportunidades parecem ameaças. Se a mente aprende a confiar, até as dificuldades se tornam caminhos de crescimento. A fé não elimina os problemas, ela muda a forma como você atravessa cada um deles. Um senhor já idoso caminhava diariamente pelo mesmo parque, todas as manhãs. Fizesse sol ou chuva. Um jovem perguntou: "Como o senhor consegue estar sempre sorrindo?" O idoso respondeu: "Quando eu era novo, passava a caminhada inteira procurando o que estava errado. Hoje, procuro 3 coisas bonitas antes de voltar para casa." Nada havia mudado no parque. As árvores eram as mesmas, os bancos eram os mesmos, o céu era o mesmo. Quem havia mudado era o observador, e isso transformou completamente a experiência. Talvez a sua vida não precise de um cenário novo, talvez precise apenas de um novo olhar. Imagine um jardim. Se você regar apenas as ervas daninhas, elas dominarão tudo. A mente funciona de forma parecida. Quando você alimenta apenas reclamações, elas crescem. Quando alimenta apenas comparações, elas crescem. Quando alimenta apenas medo, ele cresce. Mas existe outra possibilidade. Você pode decidir alimentar esperança, gratidão, coragem, confiança, não como quem ignora a realidade,
mas como quem escolhe não viver dominado por ela. Dale Carnegie escreveu uma frase que continua atual: a maioria das coisas com as quais nos preocupamos jamais acontece. Quantas vezes deixamos que medos imaginários roubem dias que poderiam ser vividos com serenidade? O filósofo Epicteto ensinava: não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a maneira como elas os interpretam. Isso não significa que a dor não exista. Significa que nossa resposta à dor pode transformar completamente a experiência. Hoje, antes de sair para enfrentar o mundo, faça um pequeno teste. Durante alguns minutos, em vez de procurar o que está faltando, procure aquilo que continua de pé. A pessoa que ama você, o alimento sobre a mesa, a oportunidade de recomeçar, a força que ainda existe dentro do seu coração. Talvez seus problemas continuem ali, mas eles deixarão de ocupar todo o espaço da sua mente. E quando isso acontece, a esperança finalmente encontra lugar para crescer. Antes de encerrar este vídeo, quero propor um desafio simples. Hoje, ao longo do dia, encontre 3 coisas boas que normalmente passariam despercebidas. Depois, volte aqui e escreva nos comentários: hoje eu escolhi enxergar além dos problemas. Essa frase pode parecer pequena, mas é uma decisão poderosa. Toda mudança começa quando escolhemos prestar atenção ao que realmente merece ocupar nossa mente. Se este vídeo trouxe paz, clareza ou uma nova perspectiva para o seu dia, deixe o seu gostei. Assim, essa mensagem pode alcançar outras pessoas que talvez estejam enfrentando batalhas silenciosas. E inscreva-se no Aurora Mental. Aqui, cada vídeo é um convite para fortalecer a mente, renovar a esperança e encontrar sabedoria para viver um dia de cada vez, com fé, equilíbrio e propósito. Que Deus ilumine seus pensamentos, fortaleça seu coração e acompanhe cada passo da sua caminhada. Até o próximo vídeo.